Hoje nós vamos falar algo, nós falamos sobre a identidade da mulher, já passamos por alguns pontos, mas hoje tem uma palavra que sempre me intrigava, porque quando nós vamos falar de autoridade, eu creio que sempre foi um assunto, e para mim, vou falar de mim, né, do que Deus trabalhou, se eu estava assinando a carteirinha para ser uma mulher feminista, eu era uma mulher independente, mesmo casada eu era independente financeiramente, e aí nós somos bombardeadas por essa independência e não por uma interdependência com Deus. Aliás, com Deus é uma dependência, né? Mas com os homens, de uma forma geral. Eu me intrigava muito com 1 Coríntios e fui, nessa minha tese, eu fui buscando e fui orando, Senhor, esse negócio de véu, tem até igreja de véu, será que nós vamos ter que usar véu? Claro que não, né? Eu sei que vocês conhecem bem essa palavra. Mas eu queria saber o que tinha por trás, o que tinha na revelação, o que é que nós mulheres estamos perdendo. Porque se nós estamos aqui falando de mulheres equilibradas, algo importante fala do nosso ministério. E uma mulher vestida para o ministério, ela precisa saber muito bem o que te rouba autoridade, o que te dá autoridade. Nós precisamos entender muito bem o que é que o inimigo, quando nós iniciamos ontem, para nós pisarmos a cabeça realmente do inimigo. Porque existe uma guerra, existe uma inimizade entre a mulher e o inimigo. E quando a mulher pisa em algum lugar, uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma unção, uma mulher que busca a face de Deus, aonde ela anda, o inimigo tem que sair correndo. E por que não acontece isso? Por que muitas mulheres ainda estão choramingando? Por que as mulheres ainda estão com medo? Por que as mulheres não estão ainda totalmente fazendo aquilo que Deus quer que elas façam? Por quê? Eu gostaria de convidá-las, ou convidá-los, né, a abrir a palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Vamos descobrir o segredo deste véu. Há um segredo aqui, meninas. Há um segredo que Deus quer te revelar. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2. Hoje eu vou precisar de uma água. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem, a cabeça da mulher. Começou a coisa a ficar séria. E Deus, a cabeça de Cristo. Isso é fácil. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, rape-se, né? Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Uau! Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo que foi lhe dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Assim diz a palavra. Gente, é tão claro, é tão simples entender que Deus é o cabeça de Cristo.
que Cristo é a cabeça do homem. E a gente sabe que o homem é a cabeça da mulher. Ai, mas que mistério tem aqui? Está tão claro, não é verdade? Oh, meu Deus! Mas na prática, como é difícil ver isso. Sabe, o dia que chegou um homem de Deus e foi orar por mim, ele colocou a mão dele no ombro, e eu já, uma pastora, e eu tive que orar, eu tive que ouvir a oração que ele fez a Deus. Senhor, que o espírito de Jezabel, eu amo esse meu irmão, glória a Deus, aleluia. Senhor, me cobre com teu sangue. Eu até então, eu achava que eu não tinha espírito de Jezabel por trás da minha vida. Afinal de contas, eu tinha um entendimento de Jezabel. Eu falei, mas que negócio é esse? Obrigada, querido, que Deus te abençoe. Já é casado, né? Para abençoá-lo. Deus que te deu uma mulher maravilhosa e excelente. E aí, eu falava assim, Senhor, depois dessa oração desse meu amigo, eu falei, Senhor, eu não ando de roupa curta, transparente, com os peitos de fora. Eu não sou uma mulher vulgar. Fui estudar, claro, né? Nunca estudei tanto sobre Jezabel na minha vida como depois dessa oração. É tão interessante. Porque Deus fala com a gente, mas às vezes a gente é teimosa, né? A gente não quer acreditar que as coisas estão tão próximas, porque afinal de contas não importa onde o demônio está. Se ele está dentro, fora, a 1 metro, 10 metros, como diz David Copperfield fala assim, não importa se o demônio onde está, porque fica discussão, será que tem demônio dentro? Será que crente pode ter demônio? Não interessa, isso não é a questão. A questão é o seguinte, se ele tem ainda um controle remoto, se ele ainda está influenciando as nossas vidas, nós temos que tomar cuidado. E eu sou antenada. Então, veja bem, querida, nós vimos aqui uma palavra que para mim era muito intrigante, porque se está ali escrito, Deus não deixou escrito, nada é à toa na palavra. Tem alguma coisa que Deus quer me ensinar. Mas eu sei também que não é para eu usar véu. Que véu é esse? Que segredo é esse, Senhor? Será que eu vou ter que deixar só meu cabelo comprido? Será que quem tem cabelo curto está em pecado? Porque nós temos a igreja do véu. Será que vamos ter que usar véu? Não, não se preocupe, ninguém vai sair de véu aqui. Apesar de eu ter um véu aqui. É claro que nós temos que entender que a palavra de Deus ela é muito coerente. A palavra de Deus ela é absolutamente coerente quanto ao papel da mulher no lar, na igreja e na sociedade. Só que nós nunca tivemos uma confusão na nossa sociedade. E, infelizmente, a igreja sofre contaminação da sociedade. E, sim, não tem jeito, queridos. Todas nós somos contaminadas. As meninas que vão para a faculdade, as mulheres que nós convivemos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que estar realmente no Senhor, como aquela mulher equilibrada. Hoje vocês querem rapidinho ou demoradinho a palavra? Eu posso esticar e posso ser rápida. Veja bem, nós não estamos aqui para trazer controvérsia para vocês. Agora, o tema do uso do véu, na verdade, nós temos que entender lá no princípio. Porque a gente pensa assim, não, isso aí era claro, aquele costume, todo mundo conhece, como era a cultura naquela época. Porque existiam as mulheres de cabelo rapado, que ela era o quê? Prostitutas. Então, é claro que Paulo fez o quê? Um paralelo do que as mulheres naquela época usavam cabelo rapado. Então, o que Paulo falava? Olha, para a mulher decente, você não pode ter o cabelo rapado, porque a mulher rapada, ela era considerada naquela cultura, era prostituta. Paulo usou o contexto, usou o que tinha ali para que a mulher prestasse atenção em como ela tinha que se portar. Se Paulo usou naquela época aquela comparação, hoje também nós podemos usar. Se Paulo falava, cuidado, senão você vai. Então, hoje também. Hoje nós temos que tomar cuidado. Porque o grande problema nosso hoje, das mulheres, principalmente as mulheres de Deus, que eu estou falando de nós, mulheres de Deus, o problema não é mais a prostituição.
E aí foi onde eu entendi que Deus queria falar comigo. Então, veja bem, os princípios não mudaram. Paulo, quando falou lá atrás, para nós prestarmos atenção de quem é o comando e de quem é que está realmente, quem é o cabeça, e quem é o cabeça é o quê? Não é o que faz o cabeça? Se tem um cabeça, o que o cabeça faz? O problema é o pescoço, né? Então, veja bem, aqui nesse texto estão apresentados como figura, uma peça de um vestuário que a mulher conhece muito bem, que é um véu. Agora, eu quero que vocês se lembrem, o que aconteceu no paraíso com Adão e Eva? Eva tomou uma atitude. E Adão, aconteceu com o que Adão a partir daquela atitude de uma mulher? Ele seguiu aquela atitude. E ele tinha tido a revelação não, ele recebeu diretamente de Deus, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu creio, e tenho esse entendimento, que a mulher, ela não recebeu diretamente de Deus essa palavra, mas recebeu do homem. Sabe, Deus, como que esse homem passou? O homem não sabe explicar muito bem as coisas para as mulheres até hoje. Eu faço ideia lá como é que Adão passou essa palavra. Nós temos que comer, não come. Certo, ela confundiu as árvores, querendo aliviar para as mulheres. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção para vocês, que o pior do espírito de Jezabel não é a roupa curta. O pior de Jezabel, quando eu fui entender e que eu caí no chão de arrependimento e de oração, o pior de tudo isso, queridos, é o controle. Nós, mulheres, temos um espírito controlador, manipulador, infelizmente. Meu filho não faz isso, marido não faz aquilo. Nós gostamos. Nós confundimos de sermos mulheres muito hábeis. E nós, muitas vezes, queremos comandar as coisas. E esquecemos que nós não somos aquela que temos ter o comando. E isso serve para qualquer mulher. Naquele momento em que Eva comeu da árvore do bem e do mal, ela literalmente, ela tirou o véu da cabeça dela e colocou em Adão. Ela fez algo, foi enganada, tudo bem, mas nós temos que cuidar com o espírito enganador. A palavra de Deus é cheia de avisos para que a gente cuide do quê? Do espírito enganador. Eva foi enganada, e o pior é que o meu marido que fala, é pior que o bobo do Adão, ele fala bem assim, ele caiu na conversa, porque ele podia não ter comido, podia ou não podia? Luciana, você como uma teóloga, Adão foi obrigado a comer, porque quis, muito obrigado, mas ele tinha uma mulher do lado dele. Quantas vezes, oi? Com muita, olha só, deve ter botado na boquinha dele. Gente, a mulher com esse nosso jeitinho, os meninos estão rindo lá, né? Vai, daqui a pouco vai chegar em vocês também, já que vocês estão aqui, aguardem que vai chegar para vocês também. Aí veja só, sempre nós mulheres, nós temos os nossos jeitinhos. E esse jeitinho que é perigoso. Gente, quando eu fui entendendo, e o Senhor foi ministrando na minha vida, eu vi que eu estava sem o véu. Este véu, ele funciona como um revestimento, abrigando um segredo espiritual que esclarece a verdadeira função da mulher no lar e não deixa dúvidas sobre a autorização que isso vai dar para a mulher no mundo espiritual. Você quer servir a Deus? Você quer, como nós cantamos, Senhor, a minha alegria é fazer o que Você quer, Senhor. Mas uma das primeiras coisas que Deus quer é que nós mulheres nos rendamos diante dos seus pés e nós percamos totalmente o controle da vida dos outros, principalmente. Amém.
Nós gostamos dessa situação, queridas, porque quando Deus nos deu aquela coisinha fofa, aquela criança ali, é tão bom, a gente dá mamadeira, só que essa criança vai crescendo e elas vão o quê? Querendo ter o seu espaço. E aí não basta, como nós já fomos treinadas pelas nossas mães, nós quando casamos, ao invés de termos um marido, nós queremos ter um filho. Filho, não joga a toalha ali, filho, faz aqui. Meu marido falou assim, Marili, eu vivi, normalmente o marido vive entre 20 e poucos anos sem a mulher, né? Aí nós mulheres achamos que daquele momento em diante, nós precisamos o quê? De ter um filho grande. E que o nosso marido que estudava, ele fazia tantas coisas, nós achamos que o marido não sabe fazer mais nada. Meu marido que fala, não é o meu quarto, não é o nosso quarto, né? É o quarto da Marili. A verdade, queridas, é uma só. Que esse véu não pode ser entendido como um costume religioso, nem como uma obrigação para a mulher. Eu quero te dizer que a escolha de você estar com um véu no mundo espiritual é tua escolha. E eu quero te dizer que o espírito de Jezabel, ele está por trás disso. Quando eu entendi de toda a minha história, do feminismo, de como eu fui criada, como eu me levantei entre homens, né? E essa minha luta, eu arranquei o meu véu e disse, eu faço e eu mando, e eu quero ver quem é que não deixa eu fazer as coisas. Eu era valentona, minha filha. Só que quando a gente não consegue ser valente, a gente manipula. Esse espírito manipulador. E eu lembro que eu cresci com uma mãe, sempre tendo que dar um jeitinho, porque o meu pai, ele sempre foi um homem muito bom, ele era um homem maravilhoso. Meu pai é um homem abençoado, era um homem abençoado por Deus, que hoje ele já está na glória, em nome de Jesus. Mas a minha mãe sempre manipulou tudo em volta no nosso lar. E eu entendia o coração dela. Mas ela tratava ele como uma pessoa que não conseguia fazer as coisas. Não deixa que a gente dá um jeitinho por trás para que o pai não fique sabendo. Sabe aquela coisa que nós mulheres às vezes usamos, gente? Isso é um espírito de manipulação. Não, eu vou tirar do dinheiro daqui, o pai não precisa ficar sabendo. Gente, eu aprendi isso dentro da minha casa, do meu lar. E eu tentava fazer as coisas, e a gente quer fazer o nosso jeitinho para as coisas dar certo, para às vezes não ter briga. E eu quero te falar, querida, que nós, quando fazemos isso, nós literalmente, nós jogamos o véu fora. E Paulo está nos ensinando aqui, Deus nos deixou escrito aqui, que nós precisamos ter esse véu espiritual. Porque este véu não é um véu que eu compro ali na loja. Este véu que eu uso na minha cabeça é um véu espiritual. É um véu teado no tear de Deus. É um véu que você usa porque você crê. Você principalmente casada, e você que é solteira também vai viver isso, mas você como solteira vive isso com o seu pai. Essa questão aqui é relacionamento com homens, e não é só marido e pai. Hoje nós mulheres perdemos, infelizmente, até o respeito para com os homens. Os homens nunca sofreram, não é que eu vou dizer bem a sofreram, mas nunca os homens estão tão perdidos. Tem homens em depressão que vocês não têm noção, gente. Tem homens nos lares, não conseguem trabalhar, estão depressivos, estão em pânico, porque eles perderam a sua identidade própria. Mulheres estão roubando, literalmente tirando o tapete. E eu não estou dizendo só, não é a esposa dele, não é a filha. Não, nós estamos vivendo numa sociedade onde as mulheres estão denegrindo, isto é, tirando a autoridade. E que Deus não vai mudar, gente. Nós podemos ter mulheres juízas, nós podemos ter mulheres em cargos maravilhosos, mas isso não significa que ela precise tirar o véu dela. E precise colocar o véu no outro homem. E isso que aconteceu com Adão e Eva. Veja bem, se esse costume era um sinal em Corinto, hoje não é mais um véu de pano. Aí eu te pergunto, será que você fez o que com o seu véu? Com este véu que Paulo está falando aqui. Mulheres, não é o cabelo que você tem que deixar crescer, é no mundo espiritual.
Nós temos no plano vertical uma relação com Deus. E nós temos que entender, aliás, no plano vertical, um relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento, desse entendimento de autoridade com Deus, e nós entendemos que a questão é a ordem de criação que Deus fez. Deus fez o homem e a mulher. Mas ele está bem explicadinho aqui. Quem é a cabeça de quem? Só que nós continuamos não aceitando isso. Nós estamos, vamos dizer, seduzidas a seduzir. Não a questão sexual, mas a questão de quem manda. Não, eu sei melhor, eu vou dar um jeitinho. Restaura uma identidade, restaura a sua identidade como mulher, capacita para ser filha, esposa e mãe, qualifica e autoriza a exercer seu ministério na igreja e na sociedade. Quando você tem um entendimento de uma restauração da mulher, do seu papel, da sua identidade, da sua posição de autoridade com Deus e com as pessoas e com os anjos. Paulo fala o quê? Que a mulher, para ela ter autoridade diante dos anjos, ela precisa ter o quê? Ela precisa reconhecer o seu lugar. E esse lugar, queridas, que, é submissão. Gente, essa submissão foi totalmente deturpada. Quando a mulher, ela está na sua posição, entendendo que Cristo é a cabeça do homem, e que o homem é a cabeça da mulher, ela tem autoridade no mundo espiritual para poder exercer o seu ministério. Eu estou dizendo aqui de ministério, não é ser pastora, é no mundo espiritual. É quando você dá ordem aos anjos, como diz a palavra. Quando você ora, você vai sair daquela posição de choramingo, porque mulher chorar é uma coisa, é bom. Agora, choramingar sempre a mesma oração, é porque você está sem autoridade, a sua identidade está estraçalhada, queridos. Então, veja bem, o véu não é um tecido natural, é espiritual, e você precisa buscar, hoje à noite, uma revelação de como está na sua cabeça. Eu gosto sempre de usar um exemplo de Ana. Eu amo quando eu leio Ana e vejo ela naquele templo, orando, chega o sacerdote e chama ela o quê? De bêbada. Praticamente, né? Ana estava ali, tem um celular tocando aqui, eu espero que não seja o meu. Diz para a pessoa que está ligando que nós estamos num momento muito forte. Deus está falando. Veja bem, Ana estava naquele templo buscando algo para ela. Se coloque no lugar de Ana agora, você que está buscando, como você falou ontem, naquele sonho, quando nós iniciamos esse mini congresso. É você ali. Senhor, isso não se resolve. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, o que vai acontecer? Irabaxere cantarabalabalaia, chega sacerdote, e que Ana sabia como estava a vida desse sacerdote. Como é que estava a vida desse sacerdote? Lá não estava tão bem, né? Só que ele era uma autoridade. E Ana sabia e entendia sobre isso. Eu imagino que Ana veio uma indignação, imagina ela orando, sofrendo, e o sacerdote ainda vem e chama ela. Ele estava sem revelação, né, com certeza. Só que Ana, naquele momento, quando ela deve ter, dá uma respirada forte aí, antes de você responder as indignações, as coisas que te indignam, né? Quando vem aquela ira, não santa, a ira, eu vou bater nesse cara, esse sacerdote, eu estou aqui, falando com meu Deus, orando em línguas, aqui, estava lá, e ele vem falar que eu estou bêbada, ela estava cheia do Espírito, mas ela pegou, naquele momento, ela literalmente, ela estava com um véu na cabeça, porque ela falou assim, não, Senhor meu, aqui está uma mulher, clamando, e ela citou, contou para ele calmamente, ela teve uma expressão, porque ela entendeu aquele momento de autoridade. O que nós fazemos, nós mulheres casadas, com os nossos maridos, agora sou eu que estou falando, vocês não fazem, é eu, mulher de fora, aqui vocês não fazem, que são todas mulheres virtuosas. Então veja bem, qual é a diferença de nós respondermos como Ana,
respondeu para o sacerdote. Quando nós respondemos aos nossos maridos, ou um homem que tem autoridade, um pastor. Pai, obrigada. Estou falando para mulheres que estão, porque Deus nunca deixou uma mulher sem uma autoridade. E a coisa mais linda das mulheres solteiras, Luciana, é quando elas têm uma obediência aos pais. Sabe o que elas recebem como marido? Um marido abençoado. Este é o prêmio para as filhas que honraram as mães. Pode ver as filhas que não honram seus pais, só recebe abacaxi. Infelizmente. Menina que honra o pai, não grita com o pai. Menina que honra, isto é, honra, o que é honrar? Hoje como é que é as meninas? Não, pai, você não sabe nada, né, você quer. Hoje é um desrespeito total. Mas isso vai ter colheita, gente, não tem saída. E nós vemos dentro das igrejas os desrespeitos que nós temos. Então veja bem, querida, Ana nos dá aqui um exemplo que eu acho plus para nós. Ela poderia ter usado, porque ela sabia, com certeza ela sabia da vida, só que ela sabia de uma coisa muito mais forte. Ela também sabia isso, que ele era uma autoridade. Tanto é que depois o que acontece com Ana? Ela vai para casa, né, depois de anos querendo um filho, porque ela tinha falado, Deus, se tu me deres um filho, te dou um profeta. Aí vem aquele momento da prova. E assim somos nós mulheres, nós temos prova todos os dias. Quando nós gritamos com as pessoas que nós temos que ter respeito, quando nós tiramos a autoridade, quando nós mulheres manipulamos os nossos filhos, quando nós manipulamos as situações, você pode não ter gritado, mas você tirou a autoridade. E eu quero dizer que eu colho, agora nem tanto mais, mas eu colhi por muitos anos a influência de Jezabel na minha vida. Por isso que eu tenho um CD, que eu não atualizei, mas é um dos estudos que eu prego muito sobre Jezabel, o espírito de Jezabel. Hoje eu não estou fazendo uma pregação sobre isso, mas não tem como falar vestida para o ministério, não tem como você se vestir para o ministério, mulher, não tem como você ser uma mulher restaurada, equilibrada, se você não entender sobre a autoridade, que nós mulheres somos altamente influenciada, e principalmente quando nós não estamos realmente alinhadas com o Espírito Santo de Deus, nós temos essa influência de comandar. Só que esse comando é muito sutil, queridas, é muito sutil. Fala para a tua irmãzinha do lado assim, cuidado, a sutileza. Ninguém pode colocar um véu na tua cabeça. Não adianta eu querer colocar um véu na cabeça de uma mulher. Isso é uma decisão dela. Isso é no teu altar secreto. É na sua decisão quando você cantou essa noite aqui. Senhor, eu quero morrer. Eu quero ver se você vai morrer. Quando o seu marido, quando o seu pai, ou quando um homem, ou quando uma autoridade te fala alguma coisa que você não gosta. Imagine, Ana, ser chamada de bêbada. Você está aí louca. E hoje, então, as mulheres, elas estão altamente o quê? Embrutecidas, irosas, estressadas. Imagina se um homem vai mandar na minha vida. Não, você mora aqui, eu moro aqui, você faz isso, faz aqui, você tem minha conta, eu tenho minha conta, e assim nós vamos. Quer dizer, ao morrer, pronto, acabou. A humildade foi embora. O véu é uma figura utilizada por Paulo para facilitar o entendimento da situação espiritual da mulher no reino de Deus. Infelizmente, quando a gente estuda sobre o espírito de Jezabel, a gente olha mais para o lado da mulher. Mas só existe uma Jezabel influenciando porque existe um Acabe. E Jezabel nós não temos como confrontar, porque a mulher, gente, é argumentadora esse espírito. O espírito não significa que é da mulher. Ele pode pegar no homem e na mulher. Eu não vou fazer um estudo aqui de 4, 5 horas sobre isso. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu vou contar da minha vida. O meu marido sempre foi um homem posicionado, um homem bom. Só que para ele era cômodo deixar que eu administrasse e fizesse as coisas. Porque para ele era muito cômodo que tivesse uma mulher forte.
E o grande problema é que nas coisas que nós somos boas é aonde justamente o inimigo pode roubar o nosso equilíbrio. Por eu ter sido ser uma mulher forte, né, uma personalidade forte, foi fácil eu comandar tudo. Ué, eu sou uma mulher forte, então vamos lá, fazer tudo. Vamos lá, vamos fazer o mundo, né? Eu tenho que fazer tudo. É muito bom, eu fico elogiada, uma mulher forte, uma mulher isso, aquilo, né, uma mulher que sabe fazer todas as coisas, isso vem, mas só que o desequilíbrio, a destemperança, queridos. Por isso que quando eu sempre ministro mulher equilibrada, não tem como a gente não ministrar sobre essa manipulação. Quando a mulher decide usar essa cobertura, não tem espírito maligno que fique do lado dela. Porque ela realmente se situa no mundo espiritual, no reino de Deus. O meu marido, ele gostava do que eu fazia, porque eu fazia bem. Para ele era cômodo, ele podia ser político. Estou dizendo isso antes de Jesus, né? E hoje meu marido, ele foi restaurado nessa área. Mas ele teve que ser confrontado com um espírito de Acabe. Hoje ele não tem nenhuma coisa parecida com Acabe. Porque não era uma fortaleza. Só que para mim era muito bom ser elogiada. E para ele era confortável. Eu pegava as contas, eu falava assim, não, ele não vai pagar, eu vou ter que pagar. Então eu pagava e depois jogava na cara dele ainda. Os meus filhos, por que eu falei para vocês que eu colhi por muito tempo consequências desse espírito na minha vida, de manipulação? Os meus filhos tinham a mim como segurança, porque quando eles pediam as coisas, quando eles precisavam das coisas, ele não ia para o pai pedir. Ele vinha para a mãe, e a mãe sempre ajeitava as coisas. Dava um jeitinho. Sabe aquele jeitinho das mulheres? Sempre dava um jeitinho. Aí quando foi crescendo, eu descobri que os meus filhos, eles sempre vinham recorrer a mim. Mãe, precisamos disso, mãe, precisamos aqui. Depois até mudar, filho, vai procurar seu pai. Filho, vamos ver, fala lá com seu pai. Eu tinha roubado inconscientemente. Eu estava cega, estava roubando a autoridade no lar do meu marido. Ele era um homem forte, ele era do quartel e tudo, mas isso, gente, isso é no mundo espiritual. Até eu entender, quando eu fui entender que eu não conseguia exercer o meu ministério, porque eu estava no mundo espiritual sem autoridade, porque eu não respeitava meu marido. Eu falava dele. Sabe essas coisas que as mulheres se juntam no salão e ficam falando das mulheres? Eu lembro que um dia, eu falava tanto das coisas, não ruins, mas eu falava muito com os meus pais sobre meu marido naquela época, ao ponto que a minha mãe um dia chegou para mim, não, minha filha, larga esse Tocantins e vem para cá, larga seu marido. Minha mãe, que é uma mulher cristã, que ela é contra a separação, ela chegou a fazer, quem é que levou a minha mãe, quem é que levou a minha mãe a ter essa conclusão? Euzinha. Porque eu desrespeitava a tal ponto o meu marido, de todas as formas, de formas que marcaram não só os meus filhos, como os meus pais. Aí naquele dia, eu falei, mãe, a senhora me ama? Claro, minha filha, então nunca mais a senhora fala isso. Que meu marido é um homem de Deus, um homem abençoado. Gente, para mudar tudo aquilo que eu já tinha feito, foi muito difícil. Custa o tempo que eu levei para fazer, eu tive que voltar, né? Eu tive que buscar isso. Mas por quê? Para mim era muito bom, eu era uma profissional, e eu era uma profissional respeitada, mas eu estava além da minha autoridade. Eu roubei essa autoridade, que era do meu marido, eu roubei com os meus filhos. E foi uma caminhada para eu largar, sair de cena, principalmente porque eu tenho 2 homens, não é verdade? Eu tive que largar, sair de cena. E é dolorido, porque nós mães gostamos, né? Principalmente dos filhos homens, nós gostamos de toda essa coisa colenta. Para a mãe cortar o cordão umbilical, custa tempo. Custa atitudes.
Amém? Posso ouvir um amém? Quando a mulher decide usar essa cobertura, o que vai acontecer? Ela atrairá para si a atenção de Deus. Porque Deus se agrada quando eu uso o meu véu. Porque, veja bem, gente, como aconteceu com Ana, aconteceu com Adão e Eva, né? Na hora que Eva desrespeitou aquele momento, é igual um momento quando eu desrespeito, quando eu tiro a autoridade do meu marido, ou do pai, ou de uma autoridade, eu faço o quê? Como disse Paulo ali, não coloque o homem em uma cobertura. E tem muito homem que, sim, infelizmente, a gente tem chamado até de banana, porque ele está de véu, ele está até pesado, ele está depressivo. Ele não tem autoridade no seu lar, não tem autoridade sobre os espíritos malignos, sobre o mundo espiritual. Aí está lá o homem todo acabado, porque o espírito de Acabe acaba com os homens. Então, se é culpa da mulher, se é culpa do homem, não interessa, gente. O que interessa é que nós temos que nos alinhar. Nós temos que entender que quando nós usamos a cobertura, nós vamos atrair a atenção de Deus. Mulheres, quando você realmente assume, isso eu fiquei tão feliz, porque eu já gostava de ser mulher, mas eu passei a amar mais ainda. As mulheres, a mulher da sociedade, ela pensa que entrar realmente no ponto de estar, entender que ela tem um cabeça, e que esse cabeça não é para ele ser autoritário. O problema é que está tudo invertido, mas como eu não estou pregando para os homens, eu vou deixar para os homens aprender depois com o homem, né? O grande problema é que quando a mulher entende o seu papel, o seu propósito, o seu destino profético, ela não está importando de ter um cabeça que é o marido ou o pai. Se amar como mulher, essa autoimagem, esse equilíbrio de você buscar a sua identidade em Deus, você faz questão de ter um homem que te cuide. Porque eu, como uma ex-feminista, eu achava um absurdo, imagina, eu tenho perna, eu tenho cabeça, eu tenho inteligência. Para que Deus fez isso? Está escrito ali, e temos muitos outros versículos que nos falam isso. E por que a mulher, mesmo dentro da igreja, muitas vezes a gente vê, né, uma disputa de autoridade. Gente, eu não sou contra, nós temos que conversar. O casal, ele precisa buscar em Deus o diálogo, como nós falamos isso desde sexta-feira. O problema é o jeitinho. Conversa-se e tal, não, depois a gente dá um jeito. Eu tenho alergia quando eu ouço falar assim, não, eu vou dar um jeito. Esses dias eu vivi uma situação parecida. Alguém não quis contar a verdade para mim, e eu vi, Deus me mostrou no mundo espiritual, e visivelmente, né? Aí a pessoa, não, deixa que eu resolvo. Eu falei, já vi isso na minha vida. Tem um nome, esse espírito tem um nome. O espírito de manipulação, vocês viram que Jezabel, eu não falei nada de roupa transparente, é claro que existe isso, principalmente que pega o homem. Claro que existe a sedução, tudo isso, mas eu não estou falando sobre isso nessa noite. Não é esse o foco. O nosso foco é a manipulação. E aí eu falei, está acontecendo alguma coisa? Não, deixa que eu resolvo. Esse é o papel da manipulação. Tira a autoridade, muitas vezes, de um homem, que é o cabeça e que tem que ter a responsabilidade de resolver. Mas nós, mulheres, também passamos com as pessoas isso. Aí eu falei, fulana, o que aconteceu? Ela, não, nada, eu já resolvi. Falei, não, tem a ver comigo, tem a ver com o mundo espiritual da igreja, eu quero saber. Falei, você está mentindo para mim. Quando a pessoa falou, não, deixa que eu dou um jeitinho, cuidado. Na igreja, gente, esse espírito de jeitinho está cheio. Não, nós vamos orar, deixa que eu falo com o pastor, vamos fazendo aí, que deixa que eu dou um jeito eu dou um jeito com a Luziana, que ela está esperta ali, ligada, né? Deixa que eu cuido do pastor, do apóstolo Aloysio, nós vamos fazendo aí, que nós vamos dar um jeito. Isso tem um nome, gente, é esse espírito de manipulação. Então se a mulher, ela decide estar no papel dela, e que não é um papel menor, porque quando nós vemos a fala, quando nós vemos ali, Paulo colocando direitinho, a ordem de criação, não significa a ordem de valor. Você estar com a cabeça
Você não está debaixo, você é uma ordem de criação. Não significa que o homem é mais valorizado ou menos valorizado. Então você precisa entender que quando você entende o seu papel e que não é menor que o homem, não é menor do que ninguém, nem menor do que os anjos, você conquistará o seu lugar no reino de Deus como ministra, podendo ministrar tanto a homens como a mulheres no corpo de Cristo. Amém. Tem muitas mulheres que querem orar e querem fazer as coisas para Deus, só que dentro da sua própria casa, ela arrebenta com isso, nas suas atitudes. E até com as suas próprias atitudes, até com sua liderança espiritual. Por que nós temos tantos problemas nas equipes de intercessão? Porque é cheio de mulher. O problema das equipes de intercessão é só uma, porque falta homem. Excesso de mulher, é por aí. Então a mulher perde o respeito diante do mundo espiritual. Outra coisa que vai acontecer quando a mulher, ela decide usar o véu, reconquistará a sua posição de domínio espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer expulsar demônio? Não pode, por quê? Ela está com a influência de um grandão, vai rir, ela nem tem coragem. O primeiro segredo por trás do véu feminino é o fato de cobrir todas as mulheres cristãs, seja solteira ou casada, como uma peça de proteção para a vida. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu entendi que, na verdade, eu estou com o meu cabeça, mas eu estou protegida. Estar debaixo de autoridade é estar protegida. Quando a gente entende, também dentro da igreja isso, quem é o seu líder, quem é a sua líder, e é assim na nossa casa, com o nosso marido. Eu sei que você pode me falar assim, mas você não conhece meu marido. Minha irmã, eu já conheço essa história. Vai para o Lágrimas que Cura e manda ele para o MMC, porque nós já começamos o MMC, fizemos um insight, foi maravilhoso. Gente, macho que é macho muito curado. E agora também tem macho que é macho, chora. MMC. Gente, eu fui fazer o primeiro com meu marido e falei, meu Deus, o que vai acontecer? Eu já tinha ministrado na igreja para alguns, mas não intensamente, com muitos homens juntos. Foi maravilhoso. O homem é mais rápido, é mais prático. E eu levei um pé de cabra, né? Falei para vocês ontem. Eu levei um pé de cabra, falei, não vão falar. Falaram tudo. Gente, eu diminui um dia, eles ganharam um dia. É 8 dias o MMC. Porque eles são muito objetivos. É isso? Então tá feito. Entendi. É assim. Agora a mulher, não. Ela tem que dar uma volta, ela tem que contar que a roupa era rosa, que o montinho era não sei o quê. Então fala, minha irmã, eu te entendo. Fala, minha irmã, você tem todo o tempo. Se eu tivesse 12 dias, eu creio que eu ia usar os 12 dias com as mulheres. Então veja bem, nós precisamos realmente, e no Lágrimas que Cura, a gente restaura muito essa questão da posição da mulher. Na verdade, na posição do mundo espiritual. Hoje está muito difícil, realmente, os homens perderam o seu chão, porque as mulheres estão dominando tudo. É um domínio só. Elas querem dominar em tudo. Mas é devagarinho. Não é porque é crente, então ela não pode fazer a coisa assim tão escancarada, né? Então eu sou crente, então eu não vou mandar no meu marido na frente das pessoas. Mas do carro até em casa eu acerto com ele. Eu vou dizer para ele quem é que manda. Vocês estão entendendo, queridas? É muito sutil a coisa. Então, para cumprir o nosso destino profético, eu preciso estar com o meu véu. Porque se eu tiro o meu véu da minha cabeça e coloco no meu marido, ferrou. Desculpe o termo. Fritou. Eu preciso me cuidar todos os dias, porque eu fui restaurada, mas eu conheço os meus pontos fracos. E todos os dias eu preciso lembrar. E o meu marido, eu cheguei para ele e falei, meu amor, eu te dou a liberdade para você, se precisar, me dar um safanão, mas eu não quero ser influenciada por Jezabel. Eu dei o direito dele brigar comigo. É claro que ele não faz isso. Meu marido é uma benção, mas ele olha para mim e de vez em quando ele olha. Aí ele sempre lembra que tem um macho. Que tem um macho naquela casa. Não que ele nunca tenha deixado de ser.
mas hoje ele faz questão, né, de falar. E eu falo, que bom que eu tenho macho nessa casa. Na verdade, eu estou dizendo o que para ele? Eu quero ser protegida por você. Os homens foram colocados por Deus para nos proteger. O pai proteger a filha. Quantos problemas que aparecem no Lágrimas que Curam, por quê? Porque as filhas não foram protegidas pelos seus pais. Gente, é muito choro, é muito choro. Então veja bem, o que desequilibra a mulher na questão autoridade? Esse espírito de Jezabel. E não adianta argumentar, queridas, porque realmente vai ter muito argumento. E sabe como que acontece? Daí quando eu entendi que Jezabel só tem um jeito, é atropelando ela. Não tem. O espírito de Jeú, vocês leram lá em Reis? Você tem que atropelar, você tem que tomar uma decisão. Eu estou com o meu véu, e eu não sou manipuladora, eu não vou manipular meus filhos, eu não vou manipular as pessoas, muito menos o meu marido, que é a minha cabeça. Não adianta pegar o pescocinho e disfarçar. Algumas ainda falam, né? Não, é o pescoço. Cuidado, que esse pescoço pode te, ó. Nós precisamos ter um discernimento. Em Apocalipse é muito claro. Apocalipse 2:19, lá diz o quê? Não toleres Jezabel. Para quem é que João estava dizendo ali em Apocalipse para não tolerar Jezabel? É para os gentios? É para a igreja. Significa o quê? Que está assim, ó, de Jezabéis, de espírito de Jezabel. Não é mulher, gente. O espírito de Jezabel pode atuar num homem, pode atuar numa mulher. Esses dias mesmo eu vi um homem manipulando um líder de uma igreja, ele com o espírito de Jezabel, contaminando. E é interessante que esse espírito de Jezabel, ele vai por trás, ele vai manipulando, e pela frente é todo querido, beijinho, e por trás ele vai minando, esse espírito vai minando, vai querendo, sabe, é sorrateiro, é manipulador. Então veja bem, não toleres Jezabel na tua casa, não toleres Jezabel na sua vida, não toleres Jezabel na igreja. Quando a gente vê esse espírito, nós temos que atropelar. Não adianta você querer, ai minha irmã, ai, não, gente, é argumento não derruba. O Jezabel, ela tem que ser não confrontada, ela tem que ser atropelada. Já o espírito de Acabe é diferente. Se tem algum espírito de Acabe, ele tem que ser confrontado. Meu irmão, o negócio é o seguinte, ou você toma a direção da sua casa, ou então você vai perder no mundo espiritual e vai perder a sua casa, a sua família também. Com Acabe não tem também outra situação. É confronto. E eu gosto de confrontar de vez em quando, eu venho, a gente trabalha com isso, e meu irmão, o negócio é o seguinte, você tem que tomar uma posição. Com o espírito de Acabe é posição. Ele tem que também ser confrontado. Não tem outra saída. Infelizmente, sabe quem é que cria os Acabes? Esses homens, infelizmente, que estão aí com as mulheres dominando. Quem é que cria esses homens? As mães, a Jezabel. Não vou dizer a Jezabel porque a mulher, mas esse espírito manipulador. Ai, coitadinho. Ai, homem é homem. Homem é homem. Deus colocou muito claro ali a questão da ordem de criação. O homem é o cabeça, e o cabeça é o cabeça. Não tem como achar outra palavrinha. O que é o cabeça? É o comando. É aquele que tem a liderança, é aquele que decide. Não significa que meu marido toma as decisões sem falar comigo. Marili, o que você acha? Nós vamos trocar o fogão? Como que você quer? Você que entende mais do fogão, e eu que tinha falado para ele mudar o fogão. A gente senta, vai na internet, conversa, e chegamos a um acordo. Mas eu sei que tem coisas que ele nem me consulta, porque eu confio nele. Eu confio, e essa confiança vem de você amar a Deus, de você estar com o seu véu na cabeça. Porque se eu confio, o que nós falamos hoje pela manhã? Se eu confio que Deus me colocou com o meu marido, me uniu, e quem me uniu com ele foi quem? Foi Deus. Por mais que você fale, mas você não sabe do meu casamento, minha irmã, agora, é agora, daqui para frente. Se eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele me deu esse homem como meu marido, eu preciso confiar. E eu não confiava nele antigamente.
E esse é o problema por onde esse espírito de Jezabel pega muitas mulheres. Porque ela não confia no homem. E se Deus é o cabeça do homem, eu preciso crer que esse homem está ouvindo a Deus. O problema é que tem muito homem que não ouve a Deus. Aí é outro problema. Aí é de conversão, aí é de vida com Deus. E aí, minha irmã, você vai ter que orar, você vai ter que pagar um preço, e amém, glória a Deus por isso. Mas o meu marido tem certas coisas que ele não pede opinião para mim. E eu não acho ruim, porque eu sei que é da alçada dele. Não, mas você fez isso e não falou comigo. Ué, ele é autoridade. Ele está vendo coisas que eu não estou vendo. Você lembra que nós falamos ontem sobre isso? Quando Deus dá, porque para ele tem uma responsabilidade muito maior do que a mim. E se Deus deu essa responsabilidade, eu preciso crer que Ele está enxergando algo que eu não estou enxergando. É igual o pai com filha. A filha, não, pai, você não entende, porque lá, não sei o quê, pai, ainda chama o pai de burro por tabela, desculpe. Não, tem muita filha e tem muita esposa que chama o marido de burro. Desculpe esse termo. Porque quando você não acredita que o marido pode fazer aquilo, que você, não, deixa que eu faço e tal, você está chamando ele de incompetente. Então, mulheres, nós precisamos, eu preciso, como uma mulher equilibrada, eu preciso entender esse mundo espiritual. Eu preciso entender o que Paulo está dizendo aqui em Coríntios, que esse véu, a falta deste véu pode impedir de eu estar no correto lugar para eu poder cumprir o meu destino profético. Tem muita mulher que choraminga, porque não consegue. Por quê? Porque não está fazendo primeiramente o papel dela. Com este véu, ninguém pode impedi-la, detê-la ou desautorizá-la a ministrar. E quando eu falo aqui em ministrar, não é pregar, é você dar ordem no mundo espiritual. Talvez você está aí orando, e vai continuar orando e as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque na prática você está deixando de cumprir o uso do véu. E esse véu você não tira e põe, não, sabe? Ai, um dia eu uso, outro dia eu não uso. Ai, hoje eu vou usar, hoje eu não vou usar. Não, meu marido hoje... Não, gente. Eu preciso estar com este véu que foi feito no tear de Deus. Para que eu não seja manipulada. Para ser uma manipuladora. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Por que não tem autoridade? Se você não respeita a sua autoridade, você quer ter autoridade em quem? Você quer ter autoridade? Você tem que ser a primeira a ter respeito à autoridade. Veja bem, entender os aspectos culturais, eu creio que vocês entenderam. Nós precisamos entender o segredo desse véu. Não é o cabelo, não é o tamanho do cabelo, mas é a minha posição diante de Deus. Porque a mulher é a coroa do homem. Mas para essa mulher ser a coroa do homem, ela precisa estar nessa posição de obediência. Uma posição não de ser subjugada. Sabe o que eu acho mais lindo? Quanto mais você está na posição de ser protegida, quanto mais você entende essa posição de primeiro depender de Deus e depois depender do marido. Mulher depender do marido hoje? Socorro! Está difícil, né? Está cada dia mais complicado isso. E é dentro da igreja. Porque a dependência não é uma questão financeira, uma questão emocional, uma questão espiritual, uma questão de você se deixar. Eu sempre falo na igreja que a autoridade ninguém impõe, é eu que me coloco debaixo. E quando eu entendo e realmente faço isso com o marido, com o pai, ou gente, um homem que está numa posição... Gente, vocês já viram mulher tirar a autoridade de homens em cargos assim? Mulheres que chegam todas cheias de machismo, de donas de si, né? E aí tem um homem ali, tadinho dele, né? Ele não conhece Jesus, um acabadinho ali. Aí ele está ali naquela posição dele, de autoridade, às vezes um guarda, né? Mas chega aquelas mulheres valentes. E elas chegam como? Não, você não sabe com quem está falando, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Gente, danou-se. Desculpe o termo, danou-se. Porque essa questão de respeito aos homens, que as mulheres têm denegrido a imagem dos homens,
diante de Deus, isso rouba, tira, não rouba, né? Tira toda a sua autoridade no mundo espiritual. O desrespeito aos homens de uma forma geral. Posso ouvir um amém? Amém. O primeiro segredo por trás do véu feminino é o fato de cobrir todas as mulheres cristãs, solteiras ou casadas, nós já falamos isso. Então aqui o apóstolo Paulo inicia sua orientação esclarecendo um princípio simples de autoridade. Ele começa assim, né? Deus, Cristo, homem e mulher. Pronto. É simples. Deus, Cristo, homem e mulher. Jesus é mais importante que Deus? Deus é mais importante? Alguém é mais importante aqui? Claro que nós nem vamos comparar o nosso Criador. Mas, mulheres, não é uma questão de quem é o mais importante. É uma questão que nós precisamos entender que isso é um princípio de autoridade. E Ana teve a sua vitória. E talvez você orou ontem, quando nós pedimos para você, neste mini congresso, colocar diante de Deus a sua vitória. E ela pode estar totalmente ligada a esse princípio de autoridade. Demônios, principados e potestades podem estar rindo por trás de você, porque esse espírito de Jezabel, infelizmente, ele tem rondado a sua casa e você não tem percebido. Então, o homem somente se torna o cabeça da mulher quando deixa pai e mãe e se une a ela. É esse momento que acontece a autoridade. Por exemplo, uma moça quando se une a um homem. O homem só vai ter essa autoridade como homem depois que ele casa. É igual um pai pode falar para um menino, né, para um rapaz, olha, aqui você não vai cantar de galo não, o dia que você tiver a sua casa, isto é, a hora que você estiver a sua esposa, a sua família, aí você vai ser o quê? Autoridade. Mas enquanto você está no meu galinheiro, vamos falar a coisa bem certa, né? Não venha querer dar uma de galinho galizé. Gente, o maior problema dos meninos hoje, dos homens, é justamente esse choque de autoridade com os pais. E se tem algum jovem solteiro aqui, é aí que perde a bênção. Porque quer fazer o quê? Dar uma de galinho galizé no galinheiro que não é dele. Porque ali tem o quê? O galo. Meu marido sempre usava esse brinco, sempre usava isso para os meninos. Falava, aqui tem um pai e tem uma autoridade. Aqui dentro é assim. Se vocês quiserem morar aqui dentro dessa casa, tem que ser assim. E foi assim lá em casa. E esses meninos hoje estão assim, ó, um brinco. Porque eu não vou contar tudo o que aconteceu, que até sair de casa eles tiveram que sair, porque o meu marido colocou isso para fora de casa. Mas hoje, você vai ver que é respeito. Adão e Eva não foram colocados para fora do paraíso? Infelizmente para alguns, só que eles voltaram, né? Então veja bem, você que é jovem, ou você que já casou, você só teve essa autoridade porque Deus te deu. Ninguém é imbuído de uma autoridade se não é dada por Deus. Por isso que nós temos esse princípio de autoridade. Então veja bem, hoje à noite, depois de tudo que nós conversamos desde sexta-feira, nós viemos de uma caminhada. Nós viemos de uma caminhada falando das dimensões de amor. Uma mulher, para entender esse princípio de autoridade, só se ela tiver realmente uma identidade em Cristo Jesus, firmada e restaurada. Somente com o amor de Deus. Porque se eu falo isso para uma mulher do mundo, ela vai me chamar de louca, varrida. Você está em que época? Esse homem vai me mandar. É esse que é o problema, ela não entende que não é uma questão de mandar ou desmandar. É uma questão de eu entrar na minha posição espiritual e estar na posição melhor desse mundo, porque Deus, eu sei que o meu lugar, melhor que existe na face da terra, é o lugar que Deus me coloca. Então nunca foi para mim um lugar menosprezado, um lugar menor, o meu marido nunca deixou de me amar, de me cuidar, muito pelo contrário, gente. Meninas, se há por acaso um pouquinho, né, se o véu de repente não estava totalmente fora da tua cabeça, de repente o véu estava meio que, estava escorregando, né, vamos dizer assim, você viu que um dos pontos do desequilíbrio era o princípio de autoridade. Não tem como você estar no ponto que Deus te quer, como destino profético, se você não estiver usando o teu véu. Então, nessa noite, o homem também pode ver essa questão. Se tem algum homem aqui que está usando o véu, ou da mãe, ou da esposa, está na hora de você jogar fora esse véu.
Porque de uma forma ou de outra você está sendo manipulado. Agora, se você é uma mulher que tirou o seu véu e colocou no marido, também hoje é a hora de você pegar de volta o teu véu. Porque esse véu é do mundo espiritual. É muito sério. É uma decisão que só você pode tomar. Nem o seu marido pode fazer isso por você. É você que escolhe a posição que você vai andar com Deus. E com a ordem de criação e no princípio de autoridade. Então eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. Para que nós pudéssemos, não é terminar de falar sobre mulher equilibrada, mas é de fazermos um momento neste evento, neste tempo que você começou uma nova caminhada. Eu queria que você agora, eu sei que Deus já te mostrou, mas que você pudesse fechar os seus olhos e realmente falar para Deus. O dia que eu reconheci que eu não era uma mulher, meu problema não era a sensualidade. Meu problema era a manipulação. Mas eu tive que reconhecer isso. Não há cura, não há restauração se eu não reconheço em primeiro lugar. E é para Deus que nós precisamos reconhecer. É para Deus. Então, se você tiver algo para reconhecer dentro dessa questão do princípio de autoridade, que você possa nesse momento, diante do Senhor, pedir perdão a Ele. Infelizmente, as mulheres estão sendo ensinadas a manipular os homens, manipular os líderes espirituais. Mas que você seja, a partir de hoje, liberta. Que você tenha a sua libertação, a sua restauração. Que nós possamos ter uma igreja alinhada, sendo Deus o cabeça, e na sua casa, tendo o marido como o cabeça do seu lar.